Procurando um top de linha com Snapdragon 865 para importar? Então deve estar em dúvida entre o Poco F2 Pro ou o Mi 10 da Xiaomi. Qual entrega melhor custo-benefício? É isso que o tudocelular.com vai te ajudar a descobrir agora. Diferente do primeiro Pocophone com corpo de plástico, o F2 Pro possui a mesma qualidade de construção do Mi 10. São celulares com corpo de metal e traseira em vidro com proteção Gorilla Glass 5. Eles são do mesmo tamanho e espessura, com o Poco sendo um pouco mais pesado. O design é diferenciado, o Mi 10 traz furo na tela para a câmera de selfie e o F2 Pro aposta em câmera pop-up. Na traseira, o Poco organiza suas câmeras em uma espécie de X em círculo preto saltado, enquanto o outro traz um layout mais convencional no canto esquerdo. Qual é mais bonito? Bom, vai a gosto de cada um. Mas o que podemos dizer é que o F2 Pro tem melhor ergonomia por ter bordas menos curvas. A curvatura do vidro também aumenta a incidência de reflexos no Mi 10. Se ter slot microSD é importante para você, então está buscando os celulares errados da Xiaomi. E se ainda faz questão de ter entrada P2 para fones de ouvido, apenas o F2 Pro serve para você. Demais tecnologias como Wi-Fi de sexta geração, Bluetooth 5.1 e NFC estão presentes em ambos. E se você quer ficar preparado para o futuro, os dois possuem conexão 5G. E o Poco F2 Pro inicia nosso comparativo com o primeiro ponto. A Xiaomi adotou o painel Super AMOLED nos seus dois top de linha, porém a tela do Mi 10 é melhor. De todos os celulares que testamos, ele é o que apresentou o brilho mais forte. Outro diferencial está na taxa de atualização, 90 Hz no Mi 10 contra 60 Hz no Poco. Nível de contraste é similar, com um preto perfeito que desliga os pixels para economizar bateria. O ângulo de visão é muito bom nos dois, porém o maior índice de reflexos do vidro curvo do Mi 10 atrapalha a visibilidade quando há luz forte por perto. Por outro lado, ele é o que apresenta a melhor calibração de cores por padrão. Na parte sonora, o Mi 10 também leva vantagem. Ele traz dois alto-falantes e entrega som mais equilibrado, sendo melhor para ouvir músicas. O F2 Pro só tem uma saída de som e apesar do volume soar mais alto, a qualidade não é muito boa. Isso acontece porque ele força os agudos para deixar as vozes mais destacadas. Serve bem para vídeos, mas será ruim para ouvir músicas. Aqui temos um ponto duplo para o Mi 10. Os dois saem da caixa com Android 10 e contam com a MIUI 12 disponível. A diferença é que no F2 temos a Poco Launcher, que modifica a tela inicial do sistema e traz os aplicativos organizados em gaveta, como acontece nos celulares de outras marcas e diferente do que é comum na Xiaomi. Os recursos são os mesmos, incluindo o Game Turbo, que permite bloquear chamadas e notificações enquanto você joga. Você pode criar perfis para cada jogo onde é possível ajustar a resposta ao toque e a sensibilidade para toques repetitivos, o que ajudará em alguns games. Também é possível medir o FPS. A diferença está na fluidez superior no Mi 10, que proporciona uma experiência mais agradável e que também recebe atualizações primeiro. Ambos também contam com emissor de infravermelho. E assim, damos mais um ponto para o Mi 10. Como temos Snapdragon 865 nos dois, podemos esperar mesmo desempenho, certo? Em teoria sim, mas o mau gerenciamento de memória do Poco faz com que ele entregue experiência multitarefas de um celular intermediário. Ele tende a matar os processos em segundo plano e em nosso teste de velocidade tivemos uma diferença de 38 segundos entre os dois. Em benchmarks temos resultados similares. Você até pode conseguir números mais altos no Antutu com o F2 Pro, mas isso varia muito de acordo com a temperatura do aparelho no momento do teste. O que fica claro é que se a Xiaomi corrigir o gerenciamento de RAM, teremos desempenho similar com os dois. Isso também se aplica em jogos. A diferença está na tela de 90 Hz do Mi 10, que consegue fazer com que jogos como Mortal Kombat e Cover Fire rodem a 90 FPS. PUBG e Call of Duty tivemos a mesma média do F2 Pro e ambos não conseguiram passar dos 30 FPS no Asphalt 9, algo que a linha Redmi Note 9 mostrou ser capaz. Mi 10 leva a melhor em desempenho geral. A bateria do Mi 10 é ligeiramente maior, tendo 80 mAh extras. Poderíamos esperar a mesma autonomia, já que são aparelhos com o mesmo chip e tamanho de tela. Porém, como o F2 Pro fica matando os processos em segundo plano, ele entrega autonomia em média 10% superior. Em nosso teste padronizado, tivemos uma diferença de 3 horas em uso moderado. Já no tempo de recarga, é o Mi 10 que leva vantagem. Ele passa alguns minutos a menos na tomada.
Se for dar uma carga rápida, também vai acabar recuperando um pouco mais de bateria com ele. Com isso, damos um ponto a cada. F2 Pro ganha em autonomia e Mi 10 em recarga. A maior diferença entre os dois fica para a câmera principal. O Mi 10 traz sensor de 108 megapixels e o F2 Pro um mais simples de 64 megapixels. Ter o dobro de resolução no modelo mais caro faz diferença? Sim, mas muitos nem devem notar. Você terá fotos mais nítidas com o Mi 10, porém é preciso sair ampliando as imagens para reparar nos pequenos detalhes. De dia, os dois entregam resultados próximos em cores, exposição e contraste. O HDR do Mi 10 é um pouco mais eficiente e ajuda a balancear brilho e contraste contra a luz. A câmera ultra-wide registra boas fotos nos dois, porém apresenta queda de qualidade maior no F2 Pro. Também notamos que às vezes ela altera a temperatura das cores, porém o software corrige bem a distorção da lente. À noite terá mais ruídos no Poco e nitidez inferior. O modo noturno do Mi 10 é mais eficiente e ajuda a recuperar detalhes perdidos nas sombras. Os dois registram boas fotos macro e apresentam poucas falhas no efeito retrato, mas o Mi 10 vence em conjunto traseiro de câmeras. Ambos apostam em câmera de 20 megapixels para a frontal, a diferença é que a abertura focal é menor no Poco. À noite terá fotos um pouco mais escuras com ele, mas ainda assim será capaz de registrar ótimas selfies que não devem para o que o Mi 10 entrega. De dia haverá qualidade similar nos dois. Como a diferença em selfies é sutil, daremos empate. A Xiaomi não capou a filmadora no F2 Pro, ele consegue gravar vídeos em 8K a 30 fps, assim como temos no Mi 10. A diferença fica para a estabilização e foco, que são menos eficientes no Poco. De dia os dois gravam com qualidade similar, porém à noite o Mi 10 leva vantagem com gravação mais clara e menos ruídos. A captura de áudio é boa nos dois, e assim o Mi 10 vence em filmadora. Ficou claro que o Mi 10 é superior, porém é mais caro. Há uma diferença de quase $200 entre eles, e com o preço atual do dólar passará mais de R$1.000 de diferença. A Xiaomi ainda não tem planos de trazer nenhum dos dois para o Brasil, mas caso isso aconteça futuramente, pode esperar por valores bem salgados. Se pretende importar, o F2 Pro acabará saindo bem mais em conta. Com isso, encerramos o comparativo com o último ponto para o Poco F2 Pro. A Xiaomi possui dois ótimos celulares top de linha. O Mi 10 é mais caro e completo, e o F2 Pro tem melhor custo-benefício. Se busca o melhor, não importa o preço, então já sabe qual escolher. O Mi 10 tem melhor tela, som mais equilibrado, o software mais otimizado, desempenho superior em alguns jogos, sua bateria recarrega mais rápido e suas câmeras são melhores. Vale a pena economizar e escolher o F2 Pro? Bom, ele não fica tão atrás do irmão mais caro. Seu maior problema é o gerenciamento de RAM, que compromete bastante o desempenho em multitarefas, mas em troca você terá uma melhor autonomia da bateria. Ele tem mesma qualidade de construção, sua tela é muito boa e suas câmeras não decepcionam. E para encontrar os melhores preços para ambos é só clicar nos links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar se você acha que vale a pena a economia de quase R$1.000 no F2 Pro ou se os extras do Mi 10 são muito maiores. Eu encerro por aqui, mas espero revê-los em breve. Um grande abraço e até lá!